Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês aprenderam um versículo agora, não foi? Que está lá na Bíblia e está onde? Em Romanos 12, 21. Quero ver se vocês aprenderam. Tá bom, eu vou dar a cola ainda um pouquinho para vocês. Vamos lá falar então comigo? Mas eu quero vocês falando comigo. Vamos lá? Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Essa passagem nos lembra, né, nos diz que Deus ele quer que a gente sempre faça o bem, que a gente não se vingue, que a gente por exemplo, né, quando um amigo ou irmão, né, alguém vem e bate na gente, belisca, chuta, fala mal, será que a gente tem o direito de fazer o mesmo? Ah, ele fez primeiro, o que que tem? Ah, qual o problema? Tá errado. Deus não quer que a gente tenha essa atitude. Deus quer que a gente sempre, independente da situação, Deus quer que sempre façamos o bem. É isso que Deus quer. Se alguém age de forma errada com a gente tem que agir de forma boa com ela. É isso que Deus quer que a gente faça. Então, por conta desse versículo me fez lembrar de uma história que está lá na Bíblia, lá no livro de Samuel, 1 Samuel, tem 2 livros, né? Primeiro e segundo, mas esse encontra-se lá no livro de 1 Samuel, capítulo 24 e 22. E eu vou contar para vocês. Essa história é a história de um homem chamado Davi. Davi, vocês conhecem muito bem a história dele, né? Davi, ele é aquele pastorzinho de ovelhas, aquele que gostava muito de tocar harpas, aquele que matou Golias, né? Ele matou o gigante Golias. Mas a história que eu vou contar hoje para vocês não é nenhuma delas. Fala exatamente o que está escrito lá em Romanos 12, 21. Começa contando a história de um rei chamado Saul. Saul, ele sabia quem era Davi e ele tinha muita inveja de Davi. Ele não gostava de Davi. Ele sabia que Davi era amado por Deus, ele era um homem especial, né? Por isso, por conta da inveja, da raiva que ele sentia, ele queria matar Davi. Olha que coisa terrível, né? E Saul, ele pensou o seguinte: olha, eu vou atrás de Davi, mas eu não vou sozinho, óbvio, ele não é bobo, né? Ele que não é bobo nem nada, não iria sozinho. Saul, esse aqui é o nosso outro Saul, foi atrás de Davi, chamou 10 pessoas? 100? Não. Chamou 3 mil homens, desculpa. 3 mil homens. Olha quanta gente só para ir atrás de Davi. Que coisa, hein? Olha como é que Saul, pensava. Saul, ele fazia o que Deus queria, que era fazer o bem. Deus, ele quer que façamos o bem. E era isso que Saul estava fazendo. Saul não estava fazendo isso. Saul não estava fazendo a vontade de Deus. Afinal de contas, Saul ele tinha muita inveja de Davi. Ele não gostava de Davi, por isso que ele foi atrás de Davi. Mas enquanto Saul estava indo lá atrás de Davi, olha o que aconteceu. Saul teve muita vontade, mas muita vontade mesmo, de ir ao banheiro. E será que tinha banheiro ali naquele lugar? Não, não tinha não. Aí ele olhou bem, imagina assim que ele deve ter olhado bem, e aí ele viu uma caverna. Ele disse, uma caverna, ela é escura, fechadinha, quietinha, não tem ninguém. Vou entrar lá naquela caverna. O que será que aconteceu com Saul? Quando Saul entrou lá, ele estava lá na dele, mas ele não viu nada. Lá no fundo da caverna, sabe o que tinha? Um urso? Quem mesmo que estava lá? Isso aí, Davi. Davi estava lá escondidinho no fundo da caverna, quietinho. Mas um dos homens de Davi falou assim para Davi: Davi, aproveita a oportunidade, vai lá e mate Saul. Ele não está atrás de você querendo te matar? Então, vai lá e aproveite esta oportunidade. Isso que os homens queriam que Davi fizesse era algo que não agrada a Deus. É o quê? A gente sabe muito bem o que é isso. É pecado. Deus
é a luz desse mundo. E por conta então do nosso pecado, mas espera aí, pecado é o que mesmo? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, pecado é tudo aquilo que a gente fala, pecado é tudo aquilo que a gente faz com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso corpo, mas que não agrada a Deus, que deixa Deus muito triste. Isso é pecado. E por conta do nosso pecado, nós somos afastados de Deus. Deus, que é a luz desse mundo, a gente passou a viver longe da gente. Aliás, nós é que nos afastamos de Deus, né? Porque nós escolhemos pecar, nós escolhemos viver na escuridão do pecado. Então, nos afastamos de Deus, mas Deus, ele tinha uma solução maravilhosa para nós. Qual era a solução? Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz por nós. E morreu para nos salvar, nos libertar dos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está lá no céu. Deus, ele enviou o seu único filho para nos salvar, para nos libertar do pecado, do mal deste mundo. Mas os homens de Davi, ele mesmo com certeza conheciam a Deus, porque com certeza Davi falava de Deus para eles, né? Mesmo assim, ainda aconselhou Davi errado, falou, olha, aproveite, vai lá e se vingue. Mas Davi, que era um homem sábio, será que ele fez isso? Mas olha o que Davi fez. Ele puxou a sua espada, aproveitou que Saul estava ali quietinho, distraído, pegou e cortou um pedacinho da capa de Saul. E aí, de repente, Davi, ele se arrependeu, ele se sentiu arrependido por isso. E ele foi atrás de Davi, de Saul, aliás, né? Ele foi atrás de Saul. E aí, nesse momento, olha o que ele chama Saul e fala o seguinte. Olha o que está escrito lá na Bíblia. Olha, você está vendo aqui? Cortei um pedacinho da sua orla, da orla do seu manto, cortei um pedacinho da capa da sua roupa, né? E aí ele diz, poderia aproveitar neste momento para te matar, mas assim não fiz assim. Eu estou arrependido por ter cortado o manto, Davi disse, mas Davi, ele queria fazer o bem, queria que Saul se arrependesse de tudo isso. E queria mostrar para Saul qual era a melhor forma. E a melhor forma é obedecendo a Deus. É obedecendo a Deus que diz, né? Não deixe que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Né? Deus, ele quer que façamos o bem. Independente do que está acontecendo com a gente, independente do que está acontecendo com a nossa vida. A vida de Davi estava correndo perigo. Davi estava fugindo de Saul, se escondeu na caverna, por isso que Davi estava ali na caverna. Mas Davi poderia ter matado, mas ele não fez. E ele falou para Saul, Saul, olha, eu não fiz isso com você. Olha para Deus. Veja, olha que situação. Obedeça a Deus. Faça o bem. Deus quer que você faça o bem. Né? E Saul, então, se retirou dali, foi para sua casa, e Davi também. O versículo que nós aprendemos lá em Romanos 12, 21, diz isso, que a gente não faça o mal, não haja de forma errada. Se alguém alguma vez fizer o mal com você, não se vingue, não faça o mal com ela. Né? Apenas apresente Deus para essa pessoa. Mostre o quanto Deus a ama. Mostre o que Deus fez por ela, que foi entregar o seu único filho para morrer numa cruz. Mostre que, aquele que tem a Jesus, olha, seu coração é limpo, a sua vida é leve, é muito bom estar com Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que você faça sempre o bem. Então vamos falar aqui comigo? Deus quer que façamos o bem. E para terminar, para a gente encerrar, vamos ler lá o versículo de Romanos. Mas vençam o mal com... Não deixem que o mal vençam vocês,
mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Vamos orar neste momento para a gente poder terminar? Vamos lá? Como é que a gente faz? Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado por cada oportunidade que estamos tendo de ouvir a Tua palavra, de poder crescer um pouquinho mais. Mas eu venho te pedir que o Senhor me ajude, me dê forças para que quando alguém fizer algo ruim comigo, eu não devolva batendo, eu não devolva xingando, eu não devolva cuspindo, nem beliscando, mas que eu possa fazer o bem. Lembrar do que o Senhor diz, que a gente tem que amar a todos e sempre fazer o bem. Falar do teu amor e do teu carinho e do mais importante, do teu filho, que veio morrer numa cruz por nós. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.